Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, programa ABC do Espiritismo, hoje entrando na sua casa pela nossa TV Mundo Maior. Que alegria a sua audiência. Eu confesso a minha grande alegria de estar em alguns lugares, seja aqui no Brasil, seja na Europa, e nós encontrarmos algumas pessoas que vêm nos abraçar dizendo: eu te conheço. Eu pergunto: da onde? Da televisão, da TV Mundo Maior. É uma satisfação, a gente se abraça, a gente se emociona. Que bacana ter você como nosso amigo. Então, a nossa gratidão pela sua audiência. Programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Chiarini Vilar. Queridos amigos, hoje nós vamos estudar uma página do livro que eu gosto muito, Conduta Espírita. É uma pena que muitas pessoas do movimento espírita não indiquem esse livro, porque esse livro foi escrito apenas por Valdo Vieira, na condição de médium, porque na verdade o livro é do espírito de André Luiz. E há uma coisa interessante, que o prefácio desse livro é alguma coisa maravilhosa, e é nada menos e nada mais de Emmanuel. Por isso que eu digo que vale a pena nós recomendarmos o livro Conduta Espírita, não é? Então, sem deixarmos esse bairrismo de lado, é porque o Valdo saiu do Espiritismo, eu não vou divulgar a obra do Valdo. Se for assim, nós não vamos divulgar obra nenhuma daqueles livros maravilhosos de Chico Xavier e Valdo Vieira, trazendo as obras de André Luiz. Então, esqueçamos os médios. O mais importante é a obra dos espíritos, não é? O médium é apenas um apêndice que traz o pensamento do mundo maior. O que nós vamos estudar hoje, André Luiz? Hoje nós vamos estudar o capítulo 12º na obra assistencial, quando o Espírito Amigo nos diz: pelo menos uma vez por semana, cumprir o dever de dedicar-se à assistência, em favor dos irmãos menos felizes, visitando e distribuindo auxílios a enfermos e lares menos aquinhoados. Quem ajuda hoje, amanhã será ajudado. Bom, esse é o convite do capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz para nós: fora da caridade não há salvação. Esse é o princípio do movimento espírita. E é interessante, eu gosto sempre de dizer nas minhas palestras que nós não fazemos caridade porque nós somos bons. Pelo contrário, nós procuramos fazer a caridade e incentivamos os companheiros do movimento espírita a fazer a caridade para que nós possamos gradativamente substituir o nosso tempo inócuo, o nosso tempo sem fazer nada, o nosso tempo que ainda cometemos crimes em pensamento, que ainda estamos no meio dos vícios, que ainda usamos de maneira equivocada, para usar esse mesmo tempo na senda do bem. Quando eu ajudo alguém, o maior beneficiário sou eu mesmo. Eu vou repetir porque essa frase é de grande impacto. Quando eu ajudo alguém, o grande beneficiário sou eu mesmo. Não é mesmo, André Luiz? Com certeza. A partir do momento que eu faço algo para o meu semelhante, quem mais ganha com aquilo é a minha própria economia espiritual, é a minha conta divina, em que vou tendo credibilidade perante o alto, perante os amigos espirituais, vou criando dentro de mim aquela facilidade em ver o próximo como irmão, vou tendo mais impulsos de generosidade ao estender as mãos aos necessitados. E aqui ele fala uma coisa que não está vinculado a ser espírita. O ser bom não é ser espírita. Tem muitas pessoas que professam outras religiões, tem pessoas que não professam religião alguma, e são pessoas de bem, são pessoas que estão procurando fazer a sua parte, procurando a sua evolução. Vamos dar continuidade então. Hoje nós vamos intercalar aqui os comentários e as questões. Diz André Luiz: prestar serviço espiritual e material nas casas assistenciais de internação coletiva, sem perceber remuneração e sem criar constrangimento a pessoas auxiliadas. Só impõe restrições ao bem quem se acomoda com o mal. Aqui é muito interessante quando ele nos fala prestar serviço espiritual e material
onde existe o coletivo. Então aqui ele está falando de um lar que abriga velhinhos, de uma casa transitória que abriga crianças que momentaneamente a justiça tirou dos pais, até ver o que vai ocorrer com aquelas crianças, se vai voltar para a família, se vai para a lista de adoção, visitar o hospital, visitar uma penitenciária pública, visitar onde tem irmãos que precisam da nossa atenção, da nossa ajuda, do nosso ouvido, do nosso abraço, do nosso sorriso, seja em que país for. Podemos levar o que nós temos de mais nobre, o nosso ouvido amigo, o nosso olhar compreensivo, a nossa palavra generosa. Então são todas situações que nós podemos colocar em prática e nada vai nos custar. Continua André Luiz. Na casa assistencial de caráter espírita, alimentar a simplicidade doutrinária, desistindo da exibição de qualquer objetos, construções ou medidas que expressem supérfluo ou luxo. O conforto excessivo humilha as criaturas menos afortunadas. Isso é uma das coisas que desde quando eu entrei no movimento espírita, e eu sempre agradeço a Deus, porque eu digo que a minha vida teve duas fases. Foi um divisor de águas ter conhecido Francisco Cândido Xavier. Em 1985, quando me adentrei pela primeira vez a uma casa espírita, 3 meses depois tive a oportunidade de ir com o nosso querido irmão Antônio de Pádua Souza, do Lar Espírita Cristão de Itatiba, para Uberaba. E a partir daí, nós começamos, sempre que havia possibilidade, nos dirigir até Uberaba, tendo algumas orientações de Chico Xavier. E é interessante que Chico Xavier sempre dava esse exemplo, a humildade. Quando nós vamos no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, talvez seja uma das menores casas espíritas do Brasil, em termos de tamanho. E é uma das casas espíritas que até hoje já levou mais pessoas, né? Para a gente perceber que tamanho, que luxo não significa nada. E o Chico tinha uma frase, André, que eu gostava muito, ele dizia que o centro tem que ser muito simples, para que desde aquele pessoa que é afortunada, tem dinheiro, até mesmo aquela pessoa mais pobre possa entrar e se sentir à vontade. Então é essa a recomendação que o Chico sempre dava e a recomendação que André Luiz vem nos afirmar. Porque o que nós estamos vendo hoje? Estamos tirando os congressos, as palestras do movimento espírita que deveriam ser na casa espírita. Eu já cheguei a ver 2, 3 mil pessoas na casa de Chico Xavier, num centro muito pequeno. Tinha-se ali fora, no jardim, tinha-se aqueles aparelhos de som, as pessoas ouviam e depois todo mundo abraçava o Chico. Era uma coisa fantástica, era algo maravilhoso. Tinha pessoas na rua porque não conseguiam entrar sequer no jardim, que é enorme. Então nós vemos que realmente a simplicidade é algo de suma importância. E hoje estamos levando essas reuniões para falar do Cristo em hotel 5 estrelas. O que é o Espiritismo, afinal de contas? Não vamos nos esquecer, e aqui vem um alerta, André, que o cristianismo, e nós vamos encontrar isso no livro Emmanuel, que é um dos primeiros livros de Chico Xavier, que leva o nome do benfeitor Emmanuel, nós vamos encontrar uma mensagem falando dos 300 primeiros anos do cristianismo redivivo, cristianismo puro. E depois o que nós fizemos desse cristianismo? Misturamos com os poderosos. Muitos foram reis ou reis foram papas para manter cada vez mais os privilégios daqueles que eram os religiosos, em que tinham que manter a simplicidade do Cristo. Se nós não tomarmos cuidado, o Espiritismo está indo para o mesmo caminho.
quando Chico estava encarnado, tinha autoridade moral, a ponto de não existir esses eventos pagos. Havia um respeito. Chico havia definido uma ética moral na condição de dar de graça o que de graça recebeu. Hoje, André, eu tenho visto, primeiro, alguns oradores que já se encontram com assessores. Então você não vai direto para o orador. Eu, como presidente espírita, eu já não entro mais, eu não converso mais com o orador. Eu converso com o assessor. Aí o assessor me manda uma lista de exigências. Então, comer em tal lugar, hotel tem que ser dessa maneira. E recentemente vim falar de um orador em São Paulo, até bastante conhecido, que quando é meia hora antes do centro, vai uma equipe olhar se os livros dele estão bem instalados, se está tudo certo. Onde nós vamos parar com isso? Que espiritismo é esse? Que elitização nós estamos criando no movimento espírita? E é uma coisa mais grave, e vale aqui o desabafo. Muitos desses nem casa espírita não participam. Muitos desses que falam pela Federação Espírita Brasileira, nesses grandes congressos, não tem uma casa espírita para participar. Então nós precisamos ver isso aqui, que André Luiz está falando para nós. Essa simplicidade está perdendo sentido. Nós estamos indo para um caminho perigoso. Estamos atraindo pessoas mostrando um espiritismo falso, um espiritismo elitizado. Isso é muito perigoso, André Luiz. É verdade. Temos que nos atentar para não cairmos nos mesmos equívocos que caímos em outrora, ministrando e colaborando em outros credos religiosos. Nós estamos já caminhando para o encerramento do nosso primeiro bloco. Gostaríamos apenas de relembrar a sua importância de você, querido telespectador. Colabore em manter a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova no ar. De que maneira? Entre no site tvmundomaior.com.br, veja as opções de como você pode ser um colaborador para que este projeto continue dando seus frutos, continue levando uma palavra de otimismo, de alegria, de reconforto e de esclarecimento. Então a sua participação, a sua colaboração, ela sempre foi e sempre será de vital importância para esses meios de comunicação que estão sob a responsabilidade das casas André Luiz. Queridos amigos, nós vamos encerrando o primeiro bloco, depois continuaremos com esse tema na obra assistencial. Programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Queridos amigos, não saia daí não, é um breve intervalo e já retornaremos. Queridos amigos, já retornamos com o programa ABC do Espiritismo, sempre entrando na sua casa pela nossa TV Mundo Maior, nossa querida TV Mundo Maior, que também abrange a Rádio Boa Nova, e ambos pertencentes aos grupos André Luiz. E essa casa, como André falou no primeiro bloco, precisa da sua ajuda. Mas agora, nós já falamos das casas André Luiz, vamos falar um pouquinho de alguns recados importantes do Evangelho no Lar e também um recado sobre como encontrar a nossa programação no YouTube. É verdade, você pode participar conosco todos os domingos às 18 horas, horário de Brasília, do Evangelho no Lar que realizamos pela minha fanpage. Então você procure por André Luiz Querini Vilar ou já digite o link, como você está vendo na sua telinha, facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número. Curta a página e na minha linha do tempo iniciarei um vídeo ao vivo do Evangelho no Lar e você é o nosso convidado especial. E eu lembro também que o programa inédito ABC do Espiritismo é apresentado na grade de programação da TV Mundo Maior e logo depois nós subimos para o canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Então você que ainda não conhece, você que ainda não se inscreveu no canal,
youtube.com/TV A Caminho da Luz. Lá nós temos muitos programas, muitas temáticas, um material muito legal esperando a sua visita. Vamos dar continuidade então, para que o André possa fazer um comentário em cima da colocação de André Luiz pela Lavra Mediúnica de Valdo Vieira. Viver em familiaridade respeitosa com todos, desde o servo menor até o dirigente mais responsável e categorizado, nos lares e escolas, hospitais e postos de socorro fraterno. A humildade assegura a visita contínua dos emissários do Senhor. Isso daqui é um ponto básico que todos nós devemos compreender e naturalmente procurar colocar em prática. Nós temos que colocar de uma vez por todas em nossa mente e em prática, é evidente, que perante Deus não há distinção do rico para o pobre, do intelectual para o ignorante, não. Nós somos todos iguais. Aqui eu posso ter, materialmente falando, um pouco a mais do que muitas pessoas que estão do meu lado, ou eu posso ter menos do que as pessoas que estão do meu lado, mas não é isto que vai ser o diferencial quando eu desencarnar. Nós precisamos tratar todos com muito respeito, com muito carinho, como se fosse um familiar nosso, pessoas que merecem a nossa atenção, a nossa credibilidade, o nosso respeito no falar. Então nós vemos hoje a prepotência reinando no coração da criatura humana, nós vemos a superficialidade, eu posso, eu mando, eu faço, e na verdade nós podemos estar temporariamente ortogado com um poder que não é definitivo, é temporário. Nós podemos hoje estar num grau, num poder, numa posição que nos dá a oportunidade de mandar em algumas pessoas, num setor, numa empresa, mas aquilo é temporário. Tratar com respeito, tratar com carinho, tratar com dignidade é o passo primeiro para evangelizarmos os nossos corações. Continua André Luiz. Jamais reter inutilmente excessos no guarda-roupa e na despensa, objetos sem uso e reservas financeiras que podem estar em movimento nos serviços assistenciais. Não há bens produtivos em regime de estagnação. Então é um convite, não é? Para nós desapegarmos. Para nós desapegarmos nessa condição pela qual ainda nos entretém. Então, tem muitas pessoas que abrem um guarda-roupa e vê ali, por exemplo, aquele monte de pares de sapato. Eu me lembro que uma vez o Chico, uma pessoa, diz assim, Chico, eu contei no meu guarda-roupa, eu estou com 32 pares de sapato. O Chico era muito engraçado, às vezes, ele tinha umas tiradas com uma inteligência tão grande, e ele deu um sorriso e diz à irmã assim, uai, minha filha, quer dizer que você tem 64 pés? E ali todo mundo sorriu, logicamente por quê? Porque a grande verdade é, o que nós precisamos? Usamos um par de sapato. Podemos até ter 2, 3, 4 pares, mas temos mais que isso para quê? Nós vamos usar tudo isso? Quantos pares de sapato desses 32 já fazem muito tempo que não são usados ou que nunca foram usados? Quantas pessoas necessitam de um par de sapato, seja masculino, seja feminino? Quantas roupas nós temos no guarda-roupa, desfilando uma condição que nós nem usamos? Está lá por nossa vaidade, para mostrar para as pessoas que o nosso guarda-roupa é rico. Quantos de nós amealhamos dinheiro e ficamos guardando para depois ver os nossos entes queridos gastarem e fazer aquilo que nós não tivemos coragem de fazer, que é gastar com a vida? E ele diz, vai mais além, faça e dê aos necessitados. Pelo menos uma parte desses recursos, ajude alguém. E você vai estar ajudando a si mesmo desse desapego que ainda é natural de nossos corações. Vamos então ler mais uma parte para o nosso André poder fazer um comentário. Converter em socorro ou utilidades
para os menos felizes. Relíquias e presentes, joias e lembranças afetivas de familiares e amigos desencarnados. Ciente de que os valores materiais, sem proveito, mantidos em nome daqueles que já partiram, representam para eles amargo peso na consciência, posse inútil, grilhão mental. Aqui nós vemos exatamente o egoísmo humano, em guardar muitas coisas que às vezes nada irá contribuir para si, para a sua família, para o seu dia a dia, mas em nome de uma lembrança nós guardamos. Nós todos estamos de posse de um conhecimento que outrora não tínhamos. Por imaginarmos que morria e acabava, naturalmente nós nos apegávamos. Hoje, quanto mais nós apegamos aos bens da matéria, a tendência é que soframos mais do outro lado da vida. Ainda não estamos em condição de fazermos o que Francisco de Assis fez, e nem é a proposta do Espiritismo. A proposta do Espiritismo é usarmos tudo o que nos foi emprestado, mas sem nos tornarmos escravos dele ou deles, sem nos julgarmos donos disto ou daquilo. Hoje está em minha mão, meu carro, minha casa, mas amanhã pode não estar. Hoje eu estou de posse de um corpo físico, amanhã posso não mais estar. Então é a compreensão de que hoje temos, como será o amanhã? Fica mais fácil quando chegarmos do outro lado e vermos que o que nós juntamos com tanto amor, com tanto carinho, muitas vezes o filho não dá valor, muitas vezes o neto não dá valor, e tudo que nós fizemos por eles cai por água abaixo. Por quê? Porque eles não deram continuidade naquilo que aos nossos olhos era o correto. Então, o nos aprisionar perante aquilo que julgamos ser nossos, ou nosso, pode gerar muitas dificuldades perante a nossa própria consciência. Continua André Luiz. Seja qual for o pretexto, nunca permitir que as instituições espíritas venham a depender econômica, moral ou juridicamente de pessoa ou organização meramente política, de modo a evitar que sejam prejudicadas em sua liberdade de ação e em seu caráter impessoal. A obra espírita cristã não se compadece com qualquer cativeiro. Eu me lembro, André Luiz, uma coisa muito interessante. Há um orador muito conhecido no Brasil que frequenta a minha casa há quase 30 anos. E eu me lembro que a sua obra cresceu muito. Talvez uma das grandes obras aqui do estado de São Paulo e do Brasil. E, logicamente, ele sempre colocava os projetos que ele tinha na sua obra com a prefeitura. E nós, num determinado momento, dizíamos, olha, isso é perigoso. Uma hora podemos aí ficar, de uma certa forma, sem cobertura desse auxílio. E outra coisa, política é uma coisa complicada. As pessoas ajudam, mas se sente no dever de cobrar alguma coisa em troca dessa ajuda. E a pessoa sempre me dizia assim, isso é bobagem, nós vamos continuar crescendo, ótimo. A questão de poucos anos atrás, talvez uns 3, 4 anos atrás, quando começou toda essa crise, esse orador esteve na minha casa e nós estávamos conversando e ele exatamente me dizia, Sérgio, eu estou com 800 funcionários. Eu digo 800 funcionários, sim, muitos nas periferias, nos bairros pobres. Eu diria, olha, você realmente vai entrar numa fase muito complicada. Passou-se mais um ano, ele voltou para minha casa, nós estávamos conversando, ele disse, Sérgio, você tinha razão, nós já estamos com uma série de problemas. E eu imagino que hoje, já faz quase 2 anos que eu não converso, ele deve estar com muitos problemas junto da sua diretoria. Por quê? Exatamente por causa disso. Chico Xavier dizia, dê o passo que você pode dar, dê aquilo que está dentro do seu alcance. Fazer ajuda com o campo da política
Isso não é ajudar ninguém. A prefeitura tem que cumprir os seus papéis. Durante algum tempo, no movimento espírita, se achava que tinha que criar creches. Aí o movimento construía um monte de creche. Quem tem que cuidar de creche é a prefeitura, não é o movimento espírita. Ah, mas então o espiritismo criou os hospitais psiquiátricos. Passaram um tempo, começaram a ter um grande filão, pronto, o espiritismo já não serve mais, aí veio e encampou-se, não é? Os aproveitadores, muitos deles acabaram encampando esses hospitais que hoje é fonte de renda para muita gente. Enfim, o que é para o espiritismo? É obra pessoal, é trabalho pequeno, é obra assistencial, é reforma íntima. Nós não temos que provar nada para ninguém. Nós temos que provar alguma coisa para nós mesmos, André Luiz. Realmente, nós aqui não estamos para competir com ninguém e não estamos aqui também querendo competir com os nossos irmãos evangélicos, com os nossos irmãos católicos, não. Cada um no seu espaço de trabalho, cada um com a sua filosofia, cada um com a sua mentalidade. Quando trabalha para o bem, tem espaço para todo mundo. Nós não temos que mostrar nada para ninguém e nem que provar nada para ninguém. Nós temos que fazer, como o André Luiz nos disse, através de Valdo Vieira, pelo livro Conduta Espírita, darmos o passo que as nossas pernas comportam em dar. Então é o trabalho na simplicidade, é o trabalho em intercâmbio com o mundo espiritual, é o trabalho com as entidades amigas, algumas casas com trabalhos de cura, outras casas com trabalhos de desobsessão, outras casas ligadas a outras finalidades, juntamente do plano superior. É isso que nós temos que nos atentar. Como dizia o Chico, nosso convênio é com Jesus. Queridos amigos, encerramos o programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Até a semana que vem, que Jesus nos abençoe a todos. Um grande beijo em seu coração. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.